Visualize esta cena. Uma mulher que perdeu seu parceiro, com os olhos marejados, se vê obrigada a depositar suas últimas moedas na caixa da igreja. Ela recorda os sermões que ouviu sobre a importância do dízimo e como a retribuição divina pune aqueles que não o praticam. Um sentimento de culpa a invade, acompanhado de um certo receio. Contudo, dentro de seu íntimo, uma voz sussurra que há algo de errado nessa imagem. Será que é realmente isso que Deus deseja para seus fiéis? Jesus não enfatizou a importância de porcentagens exatas, mas, sim, de um coração generoso. Nesta noite, essa viúva se encontrará sem nada para colocar à mesa, mas fez sua obrigação de dízimo, seguindo uma norma que se considera justa e bíblica. Se você já passou por momentos de incerteza, pressão, ou mesmo se sentiu enganado a respeito do dízimo, este vídeo é direcionado a você. Vamos explorar 3 segredos bíblicos que provavelmente sua congregação não compartilhou. Esses princípios têm o potencial de transformar radicalmente sua visão sobre finanças e seu vínculo com o divino. O último segredo, em particular, poderá surpreendê-lo ao revelar uma verdade que muitos líderes religiosos preferem manter em sigilo. Portanto, não perca a oportunidade. Acompanhe-nos até o final para que você possa descobrir esta revelação. E caso este vídeo ofereça algum esclarecimento, não hesite em deixar seu like. Gostaria também que você se inscrevesse e compartilhasse suas reflexões nos comentários a respeito de nossa jornada em busca do verdadeiro significado e contexto do Antigo Testamento. Meu amigo, você já se permitiu investigar em profundidade essa questão? Não estou me referindo simplesmente àquilo que lhe foi ensinado na igreja sobre a origem do dízimo, mas àquilo que está realmente contido nas Escrituras. Muitas vezes, somos apresentados a uma versão simplista, a ideia de que o dízimo é uma obrigação numérica, quando a realidade é muito mais rica e complexa. Para entender plenamente essa questão, precisamos fazer uma viagem ao passado. Nossa jornada começa muito antes da legislação mosaica, remontando ao patriarca Abraão, o progenitor da fé. No livro de Gênesis, no capítulo 14, versículos 18 a 20, encontramos um momento revelador. Após Abraão conquistar uma grande vitória em batalha, ele se depara com Melquisedeque, um personagem enigmático e sacerdote do Deus Altíssimo. O que Abraão faz? Ele oferece a Melquisedeque 1/10 de tudo o que recuperou na batalha. Gênesis 14:20 menciona explicitamente que Abraão deu o dízimo de tudo. É importante notar que Abraão não estava atuando sob uma lei, uma vez que esta ainda não havia sido instituída, nem seguia uma tradição pré-estabelecida, pois ele era um dos pioneiros. O que o motivou foi a gratidão por reconhecer que sua vitória era um presente divino, um ato de adoração. Isso nos revela uma pista crucial. O dízimo, em sua essência, é um reconhecimento da soberania de Deus sobre nossas vidas e bens. Mais tarde, o dízimo seria formalizado na lei mosaica, conforme indicado em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 34, onde se dão instruções detalhadas. Levítico 7:30 também afirma que o dízimo da terra, das sementes e dos frutos das árvores pertence ao Senhor, sendo algo que deve ser dedicado a Ele. Nesse contexto, o dízimo se torna um mandamento central no sistema religioso e social de Israel. Qual era seu propósito? Esse tributo não servia apenas para a manutenção de edifícios ou para o pagamento de salários. Ele tinha funções tripartites, profundamente ligadas à justiça e à compaixão. Primeiro, em Números 18, 21, 24, está claro que parte do dízimo sustentava os levitas, uma tribo que não possuía terras e que se dedicava ao serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Além disso, o dízimo também era destinado a auxiliar os menos favorecidos, como os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Deuteronômio 14, 28, 29 fala de um dízimo especial que deveria ser arrecadado a cada 3 anos, com a finalidade de garantir que ninguém na comunidade de Israel padecesse de fome ou enfrentasse extrema necessidade, funcionando como uma rede de segurança social divina. Por último,
O dízimo também sustentava festivais religiosos que promoviam comunhão e alegria entre o povo de Deus. Portanto, não se tratava apenas de uma taxa, mas de um investimento na vida espiritual e comunitária, refletindo a importância da solidariedade e da partilha. É fundamental destacar que havia diferentes tipos de dízimos, não se limitando apenas a uma fração de 10%. Existia, por exemplo, o dízimo anual destinado aos levitas, o dízimo trienal, que tinha como foco os necessitados, além de outras ofertas e contribuições específicas. A essência desse sistema não está exatamente na porcentagem, mas sim no princípio que fundamenta tudo: o reconhecimento de Deus como a fonte de toda provisão e a disposição de compartilhar generosamente com as pessoas ao nosso redor. Infelizmente, mesmo nas páginas do Velho Testamento, encontramos exemplos de como esse princípio foi distorcido. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 12, Deus confronta seu povo sobre o roubo de dízimos e ofertas, levantando uma pergunta contundente: poderia alguém roubar a Deus? A resposta é clara, e a alegação revela muito mais do que a mera escassez de recursos. A negligência com os dízimos reflete uma falta de fé e um coração distante do Senhor. É aqui que se delineia um panorama complexo, onde o dízimo, que deveria ser uma expressão sincera de gratidão e justiça, passa a ser alvo de distorções e hipocrisia. Compreender essa realidade é crucial para examinar o que vem a seguir: o que Jesus ensinou e como devemos encarar o dízimo na atualidade. Se sua viagem pelo Antigo Testamento abriu os olhos e o coração, por favor, permaneça conosco. Há muito mais para ser revelado sobre a mensagem de Jesus e a nova aliança. Vamos avançar no tempo, deixando o Antigo Testamento para trás e adentrando a era de Jesus. O que ele disse a respeito do dízimo? Será que ele manteve suas exigências como uma obrigação legalista ou ofereceu uma perspectiva renovada? A resposta, querido amigo, pode surpreendê-lo e trazer uma luz ao seu entendimento, uma vez que esse é um segredo que muitos líderes religiosos optam por ignorar. Embora Jesus tenha mencionado o dízimo, o contexto de suas menções é fundamental. Ele o fez em 2 ocasiões, e em ambos os casos, ele não reforçou sua obrigatoriedade. Em vez disso, Jesus criticou a hipocrisia que permeava os costumes de seu tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, ele se dirige aos fariseus e aos escribas, chamando-os de hipócritas por dar o dízimo de especiarias como o endro e o cominho, enquanto negligenciavam os aspectos mais relevantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não afirmou que o dízimo deveria ser abolido, mas sim destacou que as atitudes mais significativas de um coração autêntico não podem ser ignoradas. Os fariseus estavam tão absortos em seguir à risca as leis que deixaram de lado os princípios fundamentais da fé, como a compaixão e a justiça. Essa é uma lição valiosa para todos nós nos dias de hoje. O que adianta se esforçar para atingir uma porcentagem se o nosso coração está repleto de egoísmo, falta de compaixão e injustiça? Jesus nos convoca a uma transformação interior, a uma renovação de nossas intenções. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos outro exemplo em que Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Ele reafirma que eles estavam preocupados com detalhes superficiais, como dar o dízimo de ervas e hortaliças, mas ignoravam a verdadeira essência do amor e da justiça de Deus. Ao revisitar essas passagens, fica claro que a mensagem de Jesus transcende a mera obrigação do dízimo. Trata-se de uma reflexão sobre nossas motivações e de uma convocação para viver de acordo com os princípios que ele deseja cultivar em nós. Resumindo, o dízimo, à luz dos verdadeiros ensinamentos bíblicos, é um ato profundo de adoração que flui de um coração grato. Não deve ser encarado como uma simples imposição, mas como uma resposta natural à graça e à provisão que Deus nos oferece. A ênfase de Jesus não é abolir o dízimo, mas recontextualizá-lo, trazendo um entendimento mais profundo do seu significado. Uma ilustração poderosa desse ponto
pode ser vista na parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas 18, versículos 9 a 14. Nela, ambos os homens sobem ao templo para orar, mas suas posturas e intenções são drasticamente diferentes. O fariseu, em sua autossuficiência, se coloca em um pedestal, agradecendo a Deus por ser tão justo e não se comportar como os pecadores. Ele menciona suas práticas religiosas, incluindo o dízimo de tudo o que possui, como se isso o tornasse superior. Em contrapartida, o publicano, reconhecendo sua própria fraqueza e pecado, se coloca à distância, batendo no peito e implorando pela misericórdia divina. Essa narrativa encapsula a mensagem central que Jesus queria transmitir. A verdadeira adoração não se baseia em rituais ou em conquistas externas, mas na sinceridade do coração. O publicano, apesar de sua condição, é exaltado por sua atitude humilde. Jesus nos ensina que o que importa no final das contas é o seu relacionamento com Deus e como você expressa sua fé, não apenas por meio de números, mas através da autenticidade e da justiça no tratamento com os outros. Quando refletimos sobre essas histórias e ensinamentos, percebemos que o dízimo deve ser uma expressão de amor e gratidão, e não apenas um cumprimento rígido de regras. O coração dedicado a Deus é fundamental. Ser generoso não se resume a dar uma determinada quantia. Consiste em entender que tudo o que temos é, em última análise, uma dádiva divina. Portanto, a prática do dízimo deve gerar um desejo de servir e ajudar aos que estão ao nosso redor, como manifestamos em nossa contribuição e apoio às necessidades da comunidade. Em seu ministério, Jesus sempre enfatizou o amor como o princípio supremo que deve guiar nossas ações. Ele nos chamou a amar uns aos outros e a cuidar dos necessitados, demonstrando que uma verdadeira vida de fé é aquela que é vivida em ação. Portanto, ao discutirmos sobre o dízimo, precisamos nos perguntar: como estamos nos relacionando com Deus e com os outros em nossa prática financeira? É fundamental reavaliar nossas motivações, buscando não apenas cumprir um requisito, mas fazer disso uma declaração de confiança e amor. O dízimo deve ser visto como uma forma de refletir nossa gratidão à providência de Deus, reconhecendo que tudo o que temos é dele. Portanto, ao fazermos nossas doações e escolhas financeiras, tenhamos em mente que isso é uma extensão de nossa adoração e não apenas uma obrigação. Nossa meta deve ser permitir que nosso coração se encha de amor, compaixão e justiça, refletindo a verdadeira vontade de Deus em nossas vidas, como Jesus nos ensinou. Se você se sente tocado por essa mensagem, ou se algo ressoou com você, hoje, fique à vontade para compartilhar suas impressões nos comentários. É sempre enriquecedor ouvir as experiências e as reflexões de outras pessoas. E lembre-se, não se trata apenas de uma porcentagem, mas sim da disposição do seu coração e de como, através de suas ações, você pode impactar a vida dos outros e promover um mundo mais justo e solidário. A jornada de compreensão sobre o dízimo e sua verdadeira essência é contínua. Estamos a pé. O fariseu orgulhoso se vangloria de sua devotada prática religiosa, incluindo o fato de que dá o dízimo de tudo o que recebe. Por outro lado, o publicano, em um gesto de total humildade, bate no peito e reconhece sua natureza pecaminosa, clamando pela misericórdia divina. Jesus claramente aprova o publicano, que simboliza a verdadeira humildade, aquele que compreende e aceita sua dependência de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14, nos afirma que este homem desceu para sua casa justificado, ao contrário do outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina que a postura do coração é infinitamente mais importante do que qualquer conformidade externa. O problema com o fariseu não estava na prática do dízimo, mas sim no fato de que sua doação carecia de sinceridade, sendo reflexo de seu orgulho e autossuficiência. Jesus também fornece um entendimento compassivo sobre o ato de dar através do emocionante exemplo de uma viúva pobre, como relatado em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44.
e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Ao observar as pessoas depositando suas ofertas no templo, ele nota que os ricos lançavam valores substanciais em exibições grandiosas. Em contraste, a viúva humilde contribui apenas com 2 pequenas moedas. Mas Jesus se move em declaração poderosa, afirmando que ela deu mais do que todos os outros, porque deu tudo o que tinha, com um coração generoso que confia em Deus. Para ele, a porcentagem não tinha relevância. O que realmente contava era o ato de entrega total e autêntica. Nessa linha de pensamento, Jesus nos exorta a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, lembrando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Seus ensinamentos, conforme encontrados em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 24, nos alertam sobre a dificuldade de servir a 2 mestres. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou estimar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui reside o segundo segredo a ser revelado. Para Jesus, o coração é priorizado em detrimento da mera porcentagem. Ele valoriza a generosidade sobre a obrigação de acumular riquezas. Se você está apreciando este conteúdo até agora, sinta-se à vontade para deixar um like. Sua participação é muito importante para nós. Prepare-se para a próxima sessão, onde vamos explorar como os apóstolos compreenderam e aplicaram os ensinamentos de Jesus em relação à generosidade e às ofertas no Novo Testamento. Já examinamos o dízimo no Antigo Testamento e seu propósito original, bem como as distorções que surgiram. Também ouvimos Jesus redirecionar o foco para a justiça, a misericórdia e a fé, priorizando esses valores sobre a conformidade rígida à lei. Agora surge a questão crucial. O que ensinaram os apóstolos sobre o dízimo? Eles estabeleceram um novo paradigma, não uma resposta percentual obrigatória. Querido irmão ou irmã, a resposta é um retumbante não. Isso pode surpreendê-lo. Ao examinar as cartas de Paulo, Pedro e João, você não encontrará um mandamento explícito que exija que os cristãos deem 10% de sua renda. Em vez disso, há uma ênfase significativa na doação voluntária, alegre e generosa. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, dedica 2 capítulos inteiros à discussão sobre ofertas e doações. No entanto, observe a linguagem que ele utiliza. Não fala de obrigação, mas de graça. Não menciona percentagens, mas sim generosidade. Não se refere a um mandamento, mas a uma oportunidade. A passagem-chave, 2 Coríntios 9:7, afirma que cada um contribua segundo propuser no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este é o núcleo da questão. Não se trata de dar por obrigação com medo de punições ou por seguirem uma regra. É uma questão de dar com alegria, liberdade e gratidão. Paulo não se opõe às ofertas. Na verdade, ele as exalta apaixonadamente, mas fundamentadas no amor, não na lei. Ele nos lembra que tudo o que temos vem de Deus e que nossas ofertas são uma resposta natural à generosidade divina. Elas não devem ser encaradas como um imposto religioso, mas sim como um ato sincero de adoração. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo oferece instruções práticas sobre como dar. Ele sugere que em cada primeiro dia da semana, cada um de vocês reserve uma quantia de acordo com sua prosperidade, para que não haja necessidade de coletar doações quando ele chegar. Essa frase revela um princípio essencial. Não há uma porcentagem fixa, mas sim uma proporção pessoal, baseada nas bênçãos recebidas. Isso implica que, se Deus lhe abençoou abundantemente, você pode dar mais. E se estiver enfrentando dificuldades financeiras, pode dar menos. O que realmente importa é a atitude do seu coração, não o valor exato. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo descreve a oferta dos filipenses como um fragrante aroma, sacrifício aceitável a Deus. Essa imagem é profundamente poderosa. Nossas ofertas não são uma carga, elas são como perfume que sobe ao trono de Deus.
expressando nosso amor e gratidão. É importante esclarecer que a generosidade cristã não se limita apenas ao dinheiro. Tentar dar tudo o que temos, nosso tempo, talentos, serviço e amor, é fundamental. As finanças são apenas uma parte da vida de entrega a Deus e ao próximo. A Bíblia nos adverte sobre a ganância, o amor ao dinheiro e a idolatria às riquezas. Mas a solução não reside em uma lei que nos force a dar uma porcentagem específica. A verdadeira transformação deve vir do coração, levando-nos a dar com alegria e generosidade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, somos informados de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É crucial não nos deixarmos levar pela chamada teologia da prosperidade, que falsamente promete que, se dermos grandes somas de dinheiro à igreja, seremos recompensados com riquezas materiais. Este entendimento distorce a essência do Evangelho. A verdadeira bênção de Deus não deve ser medida por posses materiais, mas sim pela paz e alegria que encontramos em um relacionamento profundo com Ele. Deus pode sim nos abençoar financeiramente, como observamos em 2 Coríntios 9, 10, 11, mas isso nunca deve ser nossa principal motivação para dar. A razão para nossa doação deve ser o amor a Deus e ao próximo. O terceiro e último segredo que muitos hesitam em aceitar é que o Novo Testamento não estabelece o dízimo como uma porcentagem obrigatória para os cristãos. Em vez disso, nos chama a uma oferta voluntária, alegre e generosa, fundamentada na graça de Deus e na prosperidade de cada um. Isso se transforma em um convite para a liberdade, não uma escravidão à lei. Ao longo deste estudo, percorremos uma jornada significativa, desde as raízes do dízimo no Antigo Testamento, passando pela perspectiva de Jesus e chegando aos ensinamentos dos apóstolos no Novo Testamento. Agora, é momento de desmistificar e esclarecer as ideias sobre o dízimo, libertando-nos de fardos desnecessários e abraçando a verdadeira essência da oferta cristã. Quero deixar claro, meu amigo, que entender o dízimo como uma obrigação de 10% não é um mandamento para os cristãos do Novo Testamento. Se alguém disser o contrário, estará impondo um peso que nem Jesus nem os apóstolos exigiram. Contudo, cuidado. Isso não significa que as ofertas sejam irrelevantes. Pelo contrário, as ofertas são um ato essencial de adoração e gratidão por fazermos parte da obra de Deus, mas devem ser dadas de forma voluntária, alegre e generosa, motivadas pelo amor e não por uma obrigação. Por muitos anos, diversas interpretações errôneas sobre o dízimo foram criadas. Algumas pessoas usam essas ideias para manipular os fiéis, incutindo medo ou prometendo bênçãos financeiras em troca de uma porcentagem. Outros transformam isso em legalismo, estabelecendo regras rígidas que nos afastam do espírito da graça. Alguns até apresentam o dízimo como um pacto com Deus, uma espécie de investimento em riquezas materiais. Tudo isso é uma distorção da mensagem que Cristo trouxe. Concluindo, a verdadeira essência da prática cristã gira em torno do amor, da generosidade e do reconhecimento de que tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Quando damos, que seja de um coração grato, sabendo que estamos colaborando com aquilo que Ele está fazendo no mundo, com alegria e liberdade. Essa é a verdadeira essência do que significa viver de acordo com os princípios de Cristonas, começando a arranhar a superfície. Continue conosco, pois há muito mais a explorar e aprender no caminho da fé, da generosidade e do amor em nosso relacionamento com Deus e com a humanidade.